Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que trabalha totalmente alinhado, embasado no Evangelho segundo Jesus Cristo e na doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Hoje nós teremos o livro dos Espíritos, questão 319. Bora estudar conosco. Ó Senhor, que possamos, em Teu nome, com Tua graça, propagar as boas novas do irmão Mestre Jesus. Que possamos, com isso, levar o bem, trazer o bem e fazer com que o bem circule entre as pessoas e entre os lares. Que possamos, com este estudo, glorificar não somente o Teu nome, mas igualmente a nossa passagem nesse planeta. Que consigamos, assim, dar um passo a mais rumo à seara do amor, rumo à seara do entendimento, rumo à seara do bem. Que possamos contar igualmente com a espiritualidade amiga e os mentores que sempre nos auxiliam. Que assim seja e que assim possa ser. Graças, graças, graças a Deus. Lembremos-nos do amor e que ele se faz acompanhar da caridade. Lembremos-nos do perdão, que sempre vem acompanhado da alegria. Lembremos-nos da fraternidade, que traz a harmonia ao coração, e não devemos nos esquecer de Jesus, pois ele nos faz sentir acompanhados da lembrança viva de Deus. Isso está na Filosofia Espírita, volume 6, capítulo 39, Lembranças, questão 294, comentada pelo Espírito Miramês. E para iniciar, nós vamos ao nosso Amor e Bem. Hoje estou muito curto, porque está tudo gravado. E no nosso Amor e Bem de hoje, nós temos a dificuldade, a dor. Muitas vezes é resultado do não entendimento. Na próxima lâmina, a gente tem a dificuldade, a dor, muitas vezes é resultado do não acolhimento, e é exatamente isso. Quando a gente não entende o que está acontecendo, quando a gente não acolhe o que está acontecendo, a gente simplesmente tem uma dificuldade maior, tem uma dor maior, consegue travar a si mesmo porque não abre os horizontes, né? E a gente precisa entender que aceitar o estágio que estamos pode ser o primeiro passo para superá-lo. Então, a gente começa com o entendimento de que, olha, dá para resolver? Dá. Qual é o caminho que eu uso para resolver? Esse. Dá para resolver? Nesse momento, não dá. Então, eu tenho que esperar o tempo das coisas. Em ambos os casos, o que eu preciso fazer é acolher esse entendimento. O entendimento de que dá para fazer, mas eu vou ter que trabalhar bastante, ou o entendimento de que naquele momento, daquele jeito que eu vi, não vai dar para fazer. Então, eu aguardo um pouco mais. E em aguardando um pouco mais, o que eu faço é me preparar para o que vem. Com isso, eu vou ficar mais tranquilo, eu vou ficar mais calmo, eu vou ficar mais harmonizado e, acima de tudo, eu vou ficar mais apegado à justiça divina. Lembrando que a justiça divina não tem absolutamente nada a ver com a justiça terrena. E lembrando que a providência divina, ela há de me ajudar naquilo que eu preciso para crescer, e não naquilo que eu preciso para, no meu entendimento, resolver. Então, às vezes, eu vou ter um auxílio para ficar mais tranquilo, para ter mais força para encarar aquela situação. E não a resolução da situação como eu queria que acontecesse. Notem, por favor, que muitas vezes a gente está confuso, está perdido, a gente quer já, num primeiro impulso, resolver.
Mas a gente percebe com o tempo que todo e qualquer movimento que fazemos é um movimento em vão, ou seja, a gente só está gastando energia ou utilizando a energia de maneira equivocada. Ela poderia ser usada de outra forma, em outro lugar, como, por exemplo, para dizer para mim mesmo, calma, tudo vai se resolver, porque nada fica sem resolução, segundo a justiça e segundo a didática divina. Então, nessa hora, é importante eu perguntar para mim mesmo o que eu posso aprender com isso, o que eu posso tirar daqui e não repetir. Como eu posso processar isso? Uma vez que eu chegue a essas conclusões, seguramente eu também vou acalmar o meu coração. E lembre-se que você pode e você deve convencer a si mesmo a trabalhar por sua própria felicidade. Isso é importante. Assim tivemos o nosso amor e bem, você pode ser e estar melhor a cada dia. Então, seguimos para o nosso boa noite, lembrando que o canal Espiritismo Motivacional é um canal que trabalha embasado no Evangelho de Jesus Cristo e na doutrina espírita codificada por Kardec, e que temos estudos online segundas, quartas e sextas, sempre às 19 horas, sempre pelo YouTube. Eventualmente colocamos alguma coisa lá no Facebook e alguma coisa no Instagram. Infelizmente, nas últimas semanas, quase que todo esse mês de abril, a gente não está conseguindo fazer isso e também não está conseguindo fazer os estudos ao vivo. Mas, paciência, são compromissos outros que a gente tem que cumprir. Estamos dando o nosso melhor. Notem que na segunda-feira eu fiz um estudo totalmente sem voz e ainda assim forcei a garganta. Ainda não estou totalmente restabelecida, a garganta ainda está muito ruim, porque final de semana eu abusei, eu falei 12 horas quase que sem parar e me hidratando pouco. Então, acabou dando aí um desequilíbrio no qual, na segunda-feira, eu acordei totalmente sem voz, mas aí cuidei da garganta até a noite. À noite fiz uma live fiz um estudo falando baixinho, 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 fui rever o estudo e tive que levantar o volume, quando o padrão comigo é ter que abaixar o volume, porque eu solto mesmo a voz e vamos que vamos. Para hoje nós temos, mas nada impede de você deixar o seu boa noite aí no comentário, tanto durante a live quanto depois da live. O comentário ele nos impulsiona, o comentário nos ajuda, o comentário ele mostra para a gente, olha, o caminho está seguindo, siga o caminho. Para hoje nós temos o Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 6, da vida espiritual, o mundo espiritual. A parte que escolhemos vai da questão 223 até a questão 329. E hoje, sim, nós começamos a contagem regressiva para acabar com o capítulo. Então, hoje começamos aí com 10 questões para acabar e aí vamos para uma outra etapa do Livro dos Espíritos, que bem provavelmente não vai ser da parte 2ª, vai ser de alguma outra parte, para a gente poder trabalhar todas as partes do livro, intercalando até montar o livro todo e começarmos tudo de novo. Estamos na recordação da existência corpórea, vai da questão 304 até a questão 319, portanto, hoje é a última questão da recordação da existência corpórea. E nessa última questão, a gente lembra que na 318, Kardec perguntou: as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Quer dizer, tem alguma modificação lá? Essa foi a última pergunta. Na questão 319, ele traz: já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao regressar no mundo dos espíritos? Sim,
algumas vezes o espírito, quando volta, ele se assusta, dizendo, olha, realmente existe o plano espiritual, realmente existe o mundo dos espíritos, realmente aqueles que me antecederam aqui estão. E ele tem espanto, ele tem, em alguns casos, até um choque quando ele chega lá. E aí os espíritos respondem, isso só se dá no primeiro momento e é feito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Então a gente já sabe que num primeiro momento da volta para o plano espiritual a gente passa aí por um momento de perturbação. São várias as possibilidades de retorno, essa é uma delas, né, a perturbação. A segunda delas uma é a perturbação, mas vai-se para a colônia para descansar e tal. A outra é a perturbação, vai-se para o umbral. A terceira é a perturbação e fica se vagando aqui. E tudo tem um porquê no meio de muitos outros tipos de perturbação, né? Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Então, quanto mais no plano espiritual eu estou, menos influência do plano corpóreo eu terei, então eu começo a deixar o material para trás e começo a avançar no espiritual. Ao deixar o material para trás e avançar no espiritual, eu então vou me assenhorando de quem de fato eu sou e o que de fato eu vivi. E vou então mesclando as encarnações. Mesclo a última com a antepenúltima, com todas as outras que eu precisar mesclar para me melhorar. Então, tudo que eu preciso para melhorar há de ser me dado aos poucos, né? Ele aqui, Kardec sugere para a gente as questões 163 e as seguintes. Ele está falando do Livro dos Espíritos, parte segunda, que é essa parte que nós estamos, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, mas ele sugere o capítulo 3, da volta do espírito extinto à vida corpórea à vida espiritual. Esse é o capítulo. E o item 163 começa na perturbação que se segue à morte. Sugiro dar uma olhada lá, sugiro acompanhar para ficar mais fácil. E a pergunta que você vai me fazer, Adelei, tem mais? Quer dizer, a resposta é satisfatória, né? O espírito vai lá, ele vai ter a perturbação, conforme for saindo a perturbação, ele volta. Então, a explicação é até satisfatória. Poderíamos parar por aqui. Mas a gente tem um amigo, muito amigo, que é o irmão Miramês, e que, através do compêndio Filosofia Espírita, e a gente está falando aqui do volume 7, questão 319 comentada, capítulo 3 do volume 7 da Filosofia Espírita, e a referência 0319/LE. Miramês chama Espanto no Regresso. São só 8 lâminas, dá para a gente trabalhar sem problema nenhum. Por vezes, o espírito se espanta ao regressar ao mundo dos espíritos. Há uma reação natural, comum a quase todos os espíritos. Depois, com o passar do tempo, ele vai se lembrando da sua verdadeira pátria, passando igualmente a sentir-se em casa. A gente aqui tem esse processo também. Todas as vezes que eu passo um longo período fora do meu país, eu não vou falar nem de outro país. Como o Brasil tem dimensões continentais, quando eu saio de uma cultura muito adversa, então eu saí do Sul, que é uma cultura muito diferente do Nordeste, por exemplo, e aí eu fico anos no Nordeste. Quando eu volto para o Sul, eu tenho um certo espanto. Como tudo está, como tudo mudou, mas aí aos poucos eu vejo fulano que estudou comigo, aos poucos eu vejo um carro que era da minha época, e aí eu pergunto ao dono desse carro como se deu essa mudança toda, como se deu esse progresso, e eu não via mais aquele carro nem no Nordeste, nem no Sul. E então, nessas conversas, eu vou de novo me assenhorando
a cidade que eu deixei lá para trás, né? Mas, num primeiro momento, eu tenho aí um espanto isso aqui. Quem já viveu, quem já morou fora há muito tempo, sabe? Quando a gente fala, então, de outro país e outro idioma, então, nossa, nem se fala. Você volta com a cabeça ali tentando reconectar tudo, tentando refazer todas as conexões que ficaram esquecidas, que ficaram adormecidas, né? E é isso que Miramês nos traz. A reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é mudança mais ou menos violenta. E esse transe tem o poder de mudar as ideias dos espíritos acerca das coisas espirituais. Observemos que é nas mudanças agressivas que a humanidade se ajusta, compreendendo o valor do trabalho e a necessidade de melhorar. Vamos passar um pouco mais. Os antigos mercadores viajavam por vários países, carregando consigo uma grande bagagem de conhecimento sobre suas variadas jornadas e servindo de intermediário na divulgação de muitas notícias interessantes. Assim também, as reencarnações dos espíritos oferecem a eles muitas experiências e passam a fornecer-lhes os recursos para a sua própria libertação espiritual. O que é a libertação espiritual? O que é a gente caiu e voltou. O que é a libertação espiritual? O que Jesus nos deu como libertação espiritual? Busca a verdade e a verdade vos libertará. Então, de pouco a pouco eu vou conhecendo a verdade, de pouco a pouco eu vou conhecendo a realidade, e de pouco a pouco eu vou me libertando. Por que me libertar, Derlei? Como é que funciona isso? A gente não se dá conta, mas a gente é preso a um sem fim de vícios retardatários que, dado a enfermidade da grande sociedade, da grande massa, esses vícios nem são vistos como vícios, esses desvios nem são vistos como desvios. Então, eu continuo fazendo. Então, eu peço justiça quando eu quero vingança, eu faço perseguição sob a desculpa de que eu quero que o outro melhore, eu cometo aí uma série de atrocidades que, quando eu chego lá do outro lado e descubro que justiça é muito diferente de vingança e que cada um responde segundo a própria obra para si mesmo, olha, eu já não vou mais querer tanta justiça assim. Eu vou deixar o outro caminhar segundo as suas próprias obras e vou eu trabalhar em mim para me defender das investidas desse outro. É assim que processa, é assim que funciona a própria libertação trazida aqui por Miramês. Quem sabe aproveitar suas experiências, melhor se situa na escala espiritual a que pertence. Que foi o que a gente falou lá no Amor e Bem. A gente precisa buscar o entendimento, precisa buscar o acolhimento. Por quê? Porque quem sabe aproveitar suas experiências, melhor se situa na escala espiritual a que pertence. Quando regressamos à pátria espiritual, assustamos de imediato, para depois reconhecermos que estamos em casa, em preparo para, se possível, voltar de novo às lides da terra, um pouco melhor, um pouco mais assenhorado, um pouco mais equilibrado, um pouco mais tranquilo e um pouco mais determinado naquilo de que eu preciso para evoluir. Salve a luz da doutrina dos espíritos. Essa mensageira do Cristo nos fornece meios variados de nos educarmos, como também de instruir nossos corações na ciência divina do amor puro, de modo que, mesmo nos movendo na carne, o céu passa a fazer parte da nossa vida. Aderlei, eu prefiro a minha religião. Eu prefiro a minha religião. A doutrina dos espíritos não é boa.
Na minha religião, eu estudo a vida de Cristo, eu admiro a vida de Cristo e faço a minha própria vida. Na minha religião, eu me isolo dos pecadores, me uno aos virtuosos, eu faço vigília de 24, 36, 48, eu faço jejum prolongado, e eu estou bem, Aderlei, eu estou bem, estou bem. Eu vivo o dia todo na minha religião ouvindo canções, ouvindo pessoas falar, e com isso eu me isolo do mundo. E você no Espiritismo? Eu, no Espiritismo, sou convidado a viver constantemente com o outro para aprender a me respeitar e assim respeitar o outro. No Espiritismo, eu sou constantemente educado para acolher e entender que eu estou no meu processo evolutivo e que isso está diretamente ligado ao processo evolutivo do outro e que o outro está ligado ao seu processo evolutivo que está diretamente ligado ao meu processo evolutivo. No Espiritismo, eu, mais do que admirar Cristo, eu procuro fazer o que ele fez, guardado, obviamente, as devidas proporções. Ao invés de eu sair para dar comida àquele que precisa, no Espiritismo, além de sair para dar comida àquele que precisa, eu corro para dar comida a mim mesmo. Eu reconheço que eu sou um enfermo e que preciso de tratamento. As boas novas de Jesus serão pílulas, mas sou eu quem terá que fazer a minha própria parte para me evoluir. Não acho que o Espiritismo seja melhor ou pior que qualquer outra religião, mas visto por essa maneira, eu estou mais identificado com o Espiritismo do que com qualquer outra religião e entendo que cada um vai para a religião com a qual se identifica. Muitas vezes eu só estou pronto para admirar a história de Jesus, eu não estou pronto ainda para caminhar sob os seus passos. Isso é importante, isso é vida, e isso me faz muito bem, como há de fazer bem a muitos outros o caminho que esses outros escolheram. Mas com o passar do tempo, cada um vai escolher. Gente, a coisa mais comum, sobretudo no Brasil, é a gente viver mudando de religião. Então, você aprende um pouco aqui, depois esse pouco já não te atende mais, então outra religião que te fala um pouco mais, e assim você vai. Entrou uma ligação e a gente tem agora dificuldade para retomar, streamear. Entrou uma ligação, a gente teve que dar uma pausa, mas eu espero que a explicação tenha sido dada. Deixa eu conferir aqui. Consegui? Então, tá bom. Então, ele vai um pouco mais, são 8 lâminas, né? O Espiritismo foi e ainda é muito combatido pelas velhas religiões e filosofias, porque traz uma mensagem nova de libertação das almas. Se ele nada oferecesse, não seria perseguido. No entanto, a perseguição é transformada em divulgação. Tudo aquilo que se procura esconder ou combater desperta o interesse do povo. A luz, disse o Cristo, não pode ficar debaixo da mesa.
não colocai o candeeiro embaixo da mesa. Todos conhecemos o sol porque Deus o colocou nas alturas, de sorte que todos possam ver e sentir a sua luz. Então, Miramês muito bem aqui nos traz que, para alguns, o Espiritismo é reconhecido como libertador. Então, as outras religiões, elas vão de condenar porque o fiel fica muito solto, ele passa a ser o administrador do próprio percurso, da própria carreira, do próprio caminhar, e ele começa a caminhar pelos seus próprios pés. E aí não, eles querem que ele esteja preso à religião e preso aos compromissos criados pelo homem a essa religião. E aí fica difícil, fica muito difícil. Quantas pessoas, a encontrarem a filosofia espírita, estranham sua doutrina de novos conceitos, renovados em Jesus. Depois começam a relembrar que ouviram esses mesmos ensinamentos no mundo espiritual e então desabrocha em seus corações a alegria e a esperança no que ela apresenta, na exposição da verdade. Estamos todos constantemente reencontrando nossos companheiros na Terra e nos céus, e relembrando velhas etapas realizadas, às vezes juntos, motivo esse que nos dá impulso de melhorar e viver. Aderlei, fazendo um contraponto a isso que você acabou de ler, por que que você diz que o Espírito é tão bom? Miramês aí falou, muitos outros falam. E tem gente que entra para o Espiritismo e volta para outras religiões. Vamos usar uma analogia, porque tanta gente reconhece que não deve trair no trabalho, no relacionamento, em várias áreas da sua vida, pede desculpa, paga penitência e na primeira oportunidade volta a trair de novo, porque ainda não está pronto para não trair. Então é preciso voltar um passo, tentar progredir. Volta um passo, tenta progredir. A doutrina espírita, ela vai lá no cerne, ela vai no homem, ela vai no eu, id e alter ego. Ela convida tudo isso a um bailar em que o resultado vai ser a melhora de uma coordenação motora. Quando eu percebo que para estar na doutrina espírita eu terei que perdoar mais, eu terei que acolher mais, eu terei que ter mais paciência, mais tolerância, mais indulgência, eu começo então a pensar que, olha, eu ainda não quero isso para mim. Então eu volto para um ponto que eu ainda esteja ligado a Deus, mas que eu possa ainda praticar algumas questões que eu não estou pronto para não praticar. Ainda quero a vingança, ainda quero a justiça, ainda quero a pequenez, ainda quero os prazeres da gula, ainda quero o descaminho ao meu lado. Então, aquela religião permita que eu faça tudo isso. Então, é para ela que eu vou. É assim que funciona. E, por fim, o mundo está terminando um ciclo evolutivo para começar outro. Andemos com ele, pois o transe pelo qual deve passar a humanidade se nos mostra duro, mas proveitoso. Trabalhemos juntos para melhorar o ambiente deste planeta que, no amanhã, precisaremos certamente de desfrutar desse paraíso. Recebamos com carinho os que a ele regressam, que nós, no plano espiritual, faremos o mesmo. É se reencontrando-se que nasce o Cristo em nós e nós nele, para que Deus nos abençoe e, com isso, possamos sentir suas bênçãos no coração. A gente tem falado muito no mundo de transição. Estamos num período de transição. Mundo não. Estamos num período de transição. É interessante toda essa discussão sobre o período de transição,
mas algo fica ao largo e nós não percebemos. Nós estamos em constante transição. O buscador de si mesmo, ele passa pouco tempo no estágio que ele está. Ele vai sempre buscar mais, ele vai sempre buscar mais. E não é por inquietação só, a inquietação do saber. É também a inquietação do ser. Ele precisa ser algo melhor, ele precisa estar melhor. Então, dessa maneira, com pouquíssimo tempo, a gente conseguiu estudar, conseguiu trocar e voltaremos na sexta-feira ao vivo. E acredito que a partir de sexta voltaremos ao padrão normal do canal. Agradecemos imensamente a presença de todos, o carinho dos likes, o carinho das boas falas, o carinho dos comentários, o carinho do gostei. Agradecemos tudo. Vamos para a nossa prece e voltar para dar tchau. Senhor, Senhor, Senhor. Parafraseando Sócrates, nem vida, não em escrituras, pois sabemos que a frase não é dele. Só sei que nada sei. E é diante desse não saber que somos gratos pelo pouco que podemos oportunamente aprender. É por esse pouco saber que ficamos livres momentaneamente para gozar de novos saberes e estarmos mais equilibrados. Ao Mestre Jesus, aos mentores, a espiritualidade amiga, agradecemos imensamente tudo que nos é dado. E pedimos, Senhor, abençoa a todos aqueles que precisam de bênçãos para evoluir. Que assim seja e que assim possa ser. Graças, graças, graças a Deus. Bem, meus amigos, é isso. A gente volta sexta-feira, se Deus quiser, Ele há de querer, porque estamos a caminho. Fiquem bem e até lá.